quero contar para vocês hoje uma história da Ariel. Ariel era a pequena sereia. Ariel morava no fundo do mar com seu pai, Tritão, e 5 irmãs. Mas Ariel não tinha nada a ver com suas irmãs. Ariel gostava muito de andar sozinha. E ela então ia atrás desses navios naufragados e chegou até a brigar com o tubarão para tomar o lugar, o espaço que era dele. E ela conseguiu conquistar. E ela, então, era o esconderijo secreto da Ariel. E Ariel sempre se escondia lá, naqueles dias de tempestade, a observação humana. Lá tinha muitos, como era um navio naufragado, tinha muitos, assim, objetos de humanos, de pessoas. E ela ficava olhando aquilo, ela se encantava com aquilo. Então, um dia, ela, quando estava nesse esconderijo, ela viu, assim, um navio e ouviu vozes de pessoas, assim, como se estivesse fazendo uma festa. Aí ela se aproximou e ficou observando, assim, um pouco à distância. E ela viu um bocado de homens, rindo, cantando muito, e um rapaz muito lindo, era um príncipe. E ela gostou muito dele, ela gostou dele. Então ela ficou tão encantada que ela ficou observando. Só que começou uma trovejar, muito trovão, e uma tempestade enorme começou a se aproximar, e ela então foi para o esconderijo dela. Só que aquilo aumentou de uma forma tal que virou aquela embarcação, aquele navio. E eles começaram a pedir socorro, socorro, eles gritavam, socorro, socorro. E ela não sabia a quem salvar, porque eram muitos homens. Ela acaba pegando o príncipe e leva até a beira da praia. Quando foi cessando já a tempestade, ela ficou com ele ali, ele adormecido, né, desmaiado. Ela ficou um bom tempo ali com ele e cantava para ele bastante. E aí, quando ela viu que ele começou a se recuperar, que ele estava respirando, ela se escondeu atrás de uma pedra e falava de lá. Ela falou com ele escondida, então ele só ouviu a voz. E ele se cantou com aquela voz. E aí o tempo passou, ele foi salvo, o tempo passou. Ele não esqueceu aquela voz. Ele ficou com aquela voz na cabeça e que impressionou bastante e mexeu com o coração dele. A menina, por sua vez, a Ariel, também ficou. Aí ela resolveu procurar a bruxa do fundo do mar, a Úrsula. A Úrsula era uma bruxa que poderia ajudá-la, mas ela era má, muito má. Mas ela quis se arriscar do mesmo jeito. Ela chegou lá na Úrsula e contou a história para a Úrsula. Contou tudo que ela tinha acontecido, de que ela tinha se escondido, que ela salvou ele, se escondeu, falou por trás da pedra. A Úrsula falou que sim, que poderia fazer ela ficar humana, mas ela, no terceiro dia, ela daria pernas para ela, no terceiro dia ela só ficaria humana de vez se ele a beijasse, se o príncipe no terceiro dia beijasse. Mas ela queria uma paga por aquilo tudo. Ela queria a voz da Ariel. Então a Ariel não teve outro recurso. Então ela cedeu a voz, ficou muda. Então ela deu a voz para a Úrsula, a bruxa, má, e acabou ela acabou virando humana e ficou numa praia sufocada, como se tivesse sido naufragada. E o príncipe chegou, salvou, fez a mesma coisa, fez operação boca a boca, aquelas coisas todas e tal. Ele, percebendo que ela estava meio atordoada, como é seu nome? Ela não falava. Ele disse, ela foi um naufrágio, realmente, eu consegui salvar. Levou para o palácio, tratou bem, foi aquela coisa assim, toda. Ele começou a se encantar com ela era muito dócil, embora não falasse nada. Aí ele começou a se encantar com ela, só que ele falou para ela que ele tinha gostado de alguém que ele não esquecia nunca da voz. Era a voz de uma pessoa que ele queria voltar a encontrar. E ela ficou assim meio triste porque ela não podia dizer que era ela, porque não tinha como, ela não tinha voz. Aí aparece por trás do príncipe alguém, um dia quando ele estava passeando num jardim, alguém chama, canta uma música e ele reconhece a voz. Era a malvada Úrsula, que havia usado o seu feitiço para se colocar como humana, colocando a voz da Ariel para encantar e casar com o príncipe, antes do terceiro dia.
Aí o príncipe foi ouvindo a voz, então é você a dona da voz? Aí ela sou eu. Aí ele foi pronto, se apaixonou, porque ela estava já vestida de humana, né? Toda de outra, com bruxarias que ela mesma fez. Ela era poderosa, era uma bruxa muito poderosa. Aí ela marcou o casamento, ele marcou o casamento e casaram. Quando eles estavam casando, a Ariel imediatamente virou novamente sereia e foi até Tritão contar pro pai. E o pai também não tinha gostado dela estar envolvida com o humano. Ele não queria muito ajudar, mas quando ele viu a filha sem voz, ele pensou, eu vou ajudar minha filha, vou recuperar a voz da minha filha. Ele foi até lá. Quando chegou lá, o casamento já tinha sido feito, então foi um pouco tarde. Aí ele foi e começou a ameaçar a bruxa malvada. Aí a bruxa malvada foi e disse para ele assim, não, tem um modo de eu devolver. Se você me der todo o seu trono e todo o seu poder. Ele foi, pelo amor da Ariel, ele deu. Ele deu para a bruxa Úrsula. Ele deu todo o poder e o trono dele. Então ela entrou no mar, na hora que ela mergulhou, que aí ela virou bruxa feia e ele viu que não era ela, então a voz voltou e a Ariel falou. Quando a Ariel falou, ele disse, então é você, a dona da voz? Aí ela foi, sim. Aí ela foi e contou para ele. Aí ele foi, mergulhou no fundo do mar e foi brigar com a bruxa. Ele brigou pelo amor da Ariel, porque agora ele sabia que ela era a dona da voz. Ele brigou, foi uma luta assim, acirrada. Mas ele ele conseguiu destruir a bruxa, ele trouxe de volta o poder do Tritão, devolveu o trono para o Tritão ficou tão contente, olha, quem não gostava dele, o Tritão não gostava dele. O Tritão não gostava, porque ele era humano, ela era sereia, ele dizia que não queria essas uniões, que não davam certo. Mas ele viu que havia muito amor entre um e outro. Ele acabou cedendo, aceitou que casasse. Ele aceitou, então, abençoou a filha, Ariel, e o príncipe Eric. E aí, então, eles marcaram o casamento e aí foram felizes para sempre. E assim, depois eu volto para contar outra história para você. Para você ficar aí, não ficar tristinha, tá? Um beijo para você. Tchau.